Bom dia, meus amados. Hoje é quarta-feira, dia 21 de maio de 2025. Vamos trazer aqui hoje um assunto, podemos dizer assim, que faz parte da história da humanidade. Vamos falar hoje sobre Atlântida, ou do continente Atlante, porque Atlante era um continente que existia dentro do Oceano Atlântico atual, entre a América, a Europa e a África. Neste grande Oceano Atlântico, bem no seu meio ficava o continente Atlante, cuja capital, Atlântida, estava situada mais ou menos onde hoje é o Triângulo das Bermudas, que fica a leste da América do Norte, entre os Estados Unidos e a Europa. Atlântida foi aonde nós podemos registrar o primeiro caso de suborno conhecido. Talvez tenha tido outros antes, mas nós não sabemos. Mas pela informação que temos, que nos foi passada, como sempre, via canalização, pelas consciências superiores, porque não há registros na história. Aliás, se há registros, foram esses registros escondidos da humanidade, porque até hoje ninguém quer saber de provas, ninguém prova nada, ninguém quer assumir a responsabilidade. E olha que não faz muito tempo, o continente Atlante, e vamos aqui falar de Atlântida, pois foi a última parte do continente que afundou, foi exatamente a parte da sua capital. Esta parte onde estava a Atlântida afundou na Era de Leão, entre 12.700 anos a 10.800 anos atrás. A Era de Leão, como todas as 12 eras do calendário maia, tem uma duração de 2.160 anos. O calendário maia, por sua vez, corresponde a 25.920 anos, que é o tempo que o nosso sistema solar leva para dar a volta ao redor das Pleiades do seu Sol central, Alcíone. Durante esses 25.920 anos, nós passamos 12 eras, sendo que 2 são eras da luz, Era de Leão e Era de Aquário. E as outras 10 eras, 5 em cada período entre a Era de Leão e a Era de Aquário, são eras das sombras, que corresponde então a 10.800 anos de escuridão. Quando a Atlântida entrou na Era de Leão, há 12.700 anos, ela estava já no seu ápice da sua evolução como civilização. Aquela Era da Luz, chamada Era de Leão, tinha já um propósito, através daquela condição mais elevada de consciência, porque a humanidade já tinha atingido uma parte da consciência suficiente para que o planeta Terra fizesse a sua transição, ascensão das almas aqui existentes. E Atlântida era o centro planetário. Tudo girava em torno dela. O continente inteiro, mais as partes da América do Sul, América Central e América do Norte, e também a África e parte da Europa, e até o Oriente Médio. Era onde tinha uma civilização mais avançada, mas o seu centro era o continente de Atlante. A civilização de Atlante havia atingido uma evolução impressionante, não somente em termos de consciência, mas também em termos de tecnologias. Naquela época existiam já meios de transporte entre o planeta Terra e
outros planetas, pelo menos do Sistema Solar, porque as informações que já foram passadas se reportam aos demais planetas do Sistema Solar. É bem provável que teria também comunicação com outros lugares fora do sistema, porque Sirius é um outro sistema solar, diferente do nosso sistema solar, Sol que conhecemos. E temos também ali informações de que as pirâmides do Egito, que estão no norte da África, são anteriores ao afundamento de Atlântida. Elas remontam mais ou menos, pelo menos, ao início do calendário maia que findou agora. Tanto é que existem algumas orientações que dizem que as próprias pirâmides do Egito servem de portais que unem o nosso planeta Terra, nosso sistema solar, através do planeta Terra, ao sistema de Sirius. Essas informações também querem dizer que elas foram erguidas por uma civilização na época e com tecnologias sirianas. Por sua vez, também existia aqui na América civilizações muito avançadas, que eram os maias. Também uma civilização de uma estrela das Pleiades, chamada Maia. Tanto que o calendário maia foi criado por essa civilização. Os centros mais importantes da civilização maia estava dividido em várias partes, mas era basicamente os incas do Peru, Colômbia e parte do Chile e da Bolívia, do Equador, nessa parte peruana, era o centro. Os incas nada mais eram que civilização maia. Os astecas e os próprios maias conhecidos da história, que habitavam o México e a América Central, também eram da mesma civilização maia. E na América do Norte havia o grupo dos nativos, que ainda remanescem até hoje, que são oriundos da família Hopi. Aí inclui-se os Peles Vermelhas, os Cherokees, os Cheyennes e mais algumas tribos ainda existentes, embora quase todos dizimados, mas ainda remanescem algumas famílias Hopis. Os astecas e os maias foram praticamente dizimados, assim como os incas da América do Sul, com a colonização europeia, quando dizem que foi descoberta a América. Na verdade, a América nunca foi descoberta porque ela sempre existiu. Muito tempo antes. É óbvio que um dia houve a formação dos continentes e dos mares. Temos toda a origem do planeta através da Gênese, mais ou menos como ela surgiu. Segundo os dados da ciência, há 4,5 bilhões de anos, mas também as informações que nos chegam, às vezes via canalização, dizem que a Terra tem pelo menos 3 vezes mais idade. Então, não vamos aqui discutir a idade da Terra, porque isso não tem importância agora. Vamos aqui falar hoje desta civilização de Atlântida, do continente de Atlante. O centro geográfico e econômico, cultural, político, tecnológico era o continente Atlante, cuja capital, Atlântida, uma cidade fantástica em termos de tecnologias. Naquela época, havia um conselho, como se fosse um governo, que comandava não somente Atlântida, Atlante e todo o planeta Terra. Era formado por 5 membros, 5 pessoas.
sendo que eram eleitas, obviamente, e sempre havia a participação dos dois lados, porque a Terra sempre foi um planeta de luz e sombra. Obviamente, o progresso tinha preferência, e então, dos 5, 3 elementos eram representantes do lado luz, e 2 era representante do lado que não queria cooperar com a evolução do planeta. As eleições eram sérias e honestas, e, obviamente, a maioria da humanidade na época era evoluída, pessoas do bem, e tinham sempre a maioria, 3-2. Por isso a decisão era sempre favorável ao bem. Mas o lado obscuro não se conformava com isso, porque eles queriam, através das tecnologias já existentes, explorar outros mundos além da Terra. Não só explorar, invadir e dominar. A ganância. Porque a ganância sempre foi uma característica do ser humano. Tudo que nós temos hoje dentro de nós como humanos já existiu em todos os tempos. Não pense que é de agora. Tanto é que, se hoje nós vamos falar que Atlântida foi o primeiro caso de suborno conhecido da história, porque realmente houve este ato naquela época. O dinheiro existia fácil, porque tudo era tecnologia livre. O dinheiro, como poder, corrompeu um dos 3 representantes da luz. É o preço. Como sempre se diz, cada um tem o seu preço. Um desses 3 se deixou comprar a peso de ouro e decidiu passar para outro lado, e aí descompensou o peso das decisões que eram sérias, honestas, para as decisões perigosas. Quando houve esta mudança, os outros planetas do sistema solar, principalmente, começaram a sofrer um risco muito grande de domínio, de invasão. Porque aqui na Terra já existia os maus, como nós conhecemos, que vieram há 350, 400 mil anos. Os arcontes. E vieram fugidos do sistema de Órion. E eles já estavam cobiçando os outros planetas também e queriam usar as tecnologias vigentes na época de transporte para esses planetas e dominar. Explorar, dominar, fazer o que fizeram com os humanos. Tomar para si cada planeta. Naquela época existia uma segunda lua. A lua que nós temos hoje, obviamente, e mais uma artificial. Uma lua de cristal. Algumas referências dizem que essa lua, construída artificialmente no puro cristal, ela tinha uma espessura mais ou menos ali, um raio de 12 quilômetros. Não era uma lua como essa nossa, é uma lua pequena comparando, mas grande o suficiente, porque era um cristal enorme. Esse cristal fornecia energia livre e gratuita para todo o planeta Terra. Oferecia curas para todos os males. Oferecia tecnologias para a construção do que quisesse fazer na época. E olha, algumas imagens, eu não sei quem que fez, nem quem mandou, nem quem tirou, porque não se tem os registros, mas algumas imagens, pode ser feita até artificialmente, mas se vocês conseguirem pegar algumas imagens de Atlântida, vocês vão ficar encantados com a arquitetura,
Se era exatamente assim, não se sabe, mas vamos dizer que fosse mais ou menos parecido com isso, para ter uma ideia. Esta lua artificial, ela tinha o controle deste comando dos 3 membros e dos 2 que não eram da luz, que eram da oposição, como se diz, provavelmente. Nada muito diferente do que é hoje, porque não faz tanto tempo assim, né? 12 mil e poucos anos. Chegada a Era de Leão, vinha então um grande período, 2160 anos de iluminação. Era o tempo da ascensão, como agora na Era de Aquário. As almas estavam prontas para ascensionar. Mas com aquela confusão criada através do suborno de um dos membros do comando, começou a desequilibrar a energia psíquica da humanidade da época. Isso é importante fazer um link com a psique coletiva hoje, porque quantas vezes foi falado que em 2010 a psique humana coletiva atingiu uma frequência de massa crítica suficiente para mudar a linha de tempo da transição da Terra, porque agora não há mais tempo para esperar. Toda a galáxia já está pronta, só falta a Terra entrar na frequência. Somos os retardatários, mas de qualquer forma, estamos aqui para fazer agora. Em 2010, então, a linha de tempo da Terra mudou para uma transição suave e pacífica e é definitiva. Não há mais nenhuma possibilidade do Armagedon. Porque uma vez que mudou a linha de tempo, e o tempo é curto, não há mais como se criar uma nova psique. Por mais que seja tentado, e vemos ali que todos os dias sofremos influências coletivas para que a psique caia o suficiente para mudar a linha de tempo. Não vai mais acontecer. Isso está definido. Desta vez, não vai haver a queda de Atlântida, porque nós somos os remanescentes daquela época, muitos de nós. Somos almas que já estivemos lá em Atlântida. Quando você sonha que o mar subiu, que tudo afundou, que tudo alagou, encheu de água, é uma memória. E nós vamos começar a lembrar disso. Dentro de algum tempo nós vamos lembrar como foi tudo aquilo, porque nós estávamos lá. O nosso subconsciente tem gravado todas essas memórias. A Era de Leão iniciou há 12.700 anos atrás, e com isso iniciou a queda da Atlântida. Antes disso já havia um pouco de afundamento, mas não foi assim uma coisa tão grande. Mas quando iniciou a Era de Aquário, o afundamento começou a acontecer rapidamente. Houve um desequilíbrio energético, porque aquela lua artificial tinha um controle, como se fosse um programa, e ele começou a ser alterado para facilitar a ganância daqueles que queriam explorar os outros planetas, inclusive mudar as regras aqui do planeta Terra. E a energia em desequilíbrio começou a provocar naquela lua uma força descomunal e começou a afundar partes do continente, cada vez mais partes, mais partes. Por isso que muitos habitantes de Atlântida conseguiram se refugiar na África, no Egito, na Grécia, partes da Europa e também na América. Aquelas almas que estavam prontas para ascensionar conseguiram se salvar, mas ainda demoraram um tempo para desencarnar e levaram conhecimento. Por isso nós temos aquela história do Egito Antigo, da Grécia Antiga. Não somente aqueles que já viviam ali, mas também aqueles que se refugiaram, pressentiram que a coisa ia realmente piorar e fugiram em tempo.
Mas a maioria não estava nem ali para o problema. E chegou um tempo, então, que tudo ruiu. Foi não lá no início da Era de Leão, foi mais adiante um pouquinho. Talvez lá por 11.000 e alguma coisa de anos. Então, houve ainda um tempo. Mas aquela lua artificial desequilibrada provocou um verdadeiro terremoto. Um terremoto energético. Tudo afundou. Sobrou algumas ilhas, como a Ilha da Madeira, Fernando de Noronha e mais algumas ali no meio do oceano. Eram os picos mais elevados do continente da época. A capital, que estava situada mais ou menos na altura do Triângulo das Bermudas, foi aquela que afundou por último. E também foi ali que a maior parte daquele cristal, chamada de lua artificial, porque ele também acabou se despedaçando. E ali tem um pedaço muito grande ainda. E dizem as informações também canalizadas que é o motivo dos mistérios do sumiço de navios e aviões e embarcações naquela região do Triângulo das Bermudas. Porque tem um ímã muito grande ainda, uma força eletromagnética muito forte, que acaba por fazer esse processo de sumiço das naves e aeronaves. Na verdade, ali também, com aquela energia toda que se formou, assim como tem nas pirâmides, por exemplo, uma energia tão poderosa que se transforma em portais. Então, ali no Triângulo das Bermudas tem também uma área ali que funciona como um portal dimensional. Nós vamos ter essa história não contada, mas lembrada mais adiante. Aquelas almas encarnadas que vão ascensionar vão lembrar disso. Mesmo aqueles que não viveram na Atlântida vão saber da história. Porque em algum lugar essa história está registrada. Já falamos aqui que na Biblioteca Central de Alcione, o Sol central das Pleiades, existe o registro do nosso planeta e do nosso sistema solar todo. E tudo está registrado, desde a formação da Terra, cada civilização, a nossa história individual da nossa alma, de todas as encarnações passadas aqui, vividas no planeta, está lá registrada. Teremos então, não somente a história da Atlântida, mas também de Lemúria, do continente Mu, que foi antes da Lemúria ainda. E nós vamos ter esse conhecimento registrado para cada um de nós. No norte da África não era deserto na época. Ali existia uma agricultura muito grande também. Hoje ainda temos um resto daquela agricultura nas margens do rio Nilo. Mas toda a região ali era propícia para a agricultura e não somente a África, mas também o continente Atlântico se abastecia desta agricultura rica que existia no norte da África. E ali também tinha uma grande biblioteca, uma das mais importantes, se não a mais importante do planeta, a Biblioteca de Alexandria. E que com o tempo, para que toda a história fosse apagada, suprimida, para que a humanidade ficasse ignorante da ciência e das tecnologias que já existiram aqui, ela foi incendiada
destruída. Como tudo foi sendo suprimido para que aquele grupo remanescente de Atlântida, que tentou a exploração de outros mundos, são as almas. As almas não morrem, elas permanecem, só desencarnam. Elas ainda estão no comando de muito poder aqui no planeta. Hoje não são 5, talvez são milhões ou milhares, porque tem todos os escalões, mas é o que se vê hoje. Estamos revivendo Atlântida. Estamos vendo que o primeiro caso de suborno de Atlântida continuou, se expandiu, e hoje tudo é comprado a peso de ouro, inclusive as consciências. Mas estamos próximos, não ao fundamento novamente de Atlântida, porque Atlântida não existe mais, e nem dos outros continentes, não vai haver nenhum afundamento. Vai haver sim o final da transição e a ascensão definitiva das almas que vão ascensionar para o novo ciclo que vai chegar, agora em breve. E aqueles que não estão prontos serão retirados do planeta e não voltarão mais aqui. Estamos, portanto, a um passo do final da transmigração das almas da Terra. A nova era está ali, tanto que a era de Aquário é a era da luz, da iluminação. E esta vez não vai haver nada e ninguém que vai impedir, porque está no plano divino. Existia aquela possibilidade na época, faltou um pouco de consciência positiva, faltou quórum, como se diz, e Atlântida afundou, e assim se foi uma civilização. E precisamos passar, esperar mais 12 mil e poucos anos, 11 mil e poucos anos, porque não tem uma data específica, foi um tempo que houve, então, entre 12 e 13 mil anos, para que nova oportunidade acontecesse, chegasse até nós. Estamos agora tendo esta oportunidade. Mais uma vez, a lei do retorno para que haja a possibilidade de fazer de novo. E desta vez, fazer bem feito. Obviamente que tem aqueles que não querem. Querem o caos. Então eles vão ter o caos. Mas num outro lugar, não mais aqui na Terra. Desta vez não há maneiras. Não tem para onde fugir. A iluminação que chega, a luz que chega, a energia que chega, vai dissolver toda a psique negativa do planeta Terra. Inclusive, as almas que não estão prontas terão que ser retiradas. E assim, trazemos aqui um pouquinho, uma palhinha, como se diz, de uma história que ficou meio esquecida, mas que vai ser lembrada. Isso que foi dito aqui é apenas um ponto. Não é nenhuma palavra, nenhuma frase do que é de fato a história do planeta, mas um pontinho que pode servir para aqueles que gostam de aprender. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.